Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa Fato Econômico, a economia além da conjuntura. E vamos tratar hoje aí sobre os temas de vendas no varejo e o setor de serviços. Tivemos aí hoje a divulgação dos dados referente ao mês de setembro. Para dar início aí às análises, eu já passo direto a palavra para o nosso amigo Moisés. Vamos lá, meu querido. Vamos lá. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, André? Tudo bem aos nossos ouvintes, telespectadores do nosso podcast? Hoje, quarta-feira, dia 13 de novembro, dentro do calendário econômico, a gente teve, então, a divulgação do setor de serviços. E o volume dos serviços no Brasil cresceu 1%. Esse dado se refere ao mês de setembro, né, de 2024. Inclusive, a gente tem alguns dados que mostram um crescimento em relação a 2023. E esses dados foram divulgados pelo IBGE hoje, né? Então, a informação do IBGE é de que com esse resultado, né, o segmento renova o pico da série histórica, superou em 0,6% o antigo patamar mais elevado que tinha sido em julho de 2024. Se compararmos com setembro de 2023, o volume de serviços cresceu 4% e foi o sexto resultado positivo. No acumulado do ano, o setor tem alta de 2,9%, e em 12 meses também avança 2,3%. E então a gente viu que o setor de serviços tem alguns destaques, como, por exemplo, as atividades administrativas e complementares, que cresceram 1,4%, que, segundo o IBGE, né, mostrou nos dados, foi a maior influência positiva sobre o índice no mês. Também tivemos altas na informação e comunicação, também transportes e serviços prestados às famílias. E a gente vê que isso reflete também, né, o que a gente tem percebido em termos da melhora aí no índice de desemprego que caiu, né? As pessoas estão tendo mais renda, estão tendo condições, né, de contratar mais serviços. De repente, as empresas também, né, que começam, de certa forma, a buscar serviços, até porque nós estamos no final do ano de 2024 agora. Vamos ter o ano de 2025 todo, então as empresas também se reorganizam, as famílias também se organizam para que possam ter aí um final de ano, né, com aquilo que foi planejado, aquilo que foi programado. Então a gente percebe que o setor de serviços tem aumentado aí e, como eu disse antes, segundo os dados do IBGE, com um pico histórico. E é um importante componente aí da economia, né, que mostra que a economia está, né, nesse ritmo de crescimento, inclusive em linha, né, com as expectativas do mercado de crescimento do PIB para este ano de 2024, bem como também os dados que mostraram um nível de emprego maior também neste ano de 2024 e reflete, então, na contratação de serviços. Lucas. Isso aí. Justamente o que a gente vinha falando aí também nos outros episódios, é que o nosso país hoje ele está teoricamente bem próximo ao nível de pleno emprego, que a gente chama, né? Então, a elevação, né, dessa empregabilidade que está acontecendo hoje aí, principalmente se encaminhando agora para o final do ano. Ontem até a gente comentou um pouquinho sobre isso, né? Então está elevando também os dados aí com relação ao que tu comentou, né, mas o setor de serviços ele está bem pujante, digamos assim, né? Apesar de não estar, não digo que não se esteja crescendo a modalidade de emprego em CLT, sim está também, mas o que a gente tem uma tendência bem grande aí, a terceirização no nosso país nessa fase agora do ano 2024. Então, grande parte das empresas estão optando por, ao invés de contratar um colaborador como CLT, o próprio ex-funcionário, daqui a pouco, ou o novo contratado, ele abre um CNPJ de microempreendedor individual e é contratado pela empresa sem um vínculo empregatício, que a gente chama, né? Então, motivos que levam a isso também, né? A minimização de riscos para a própria empresa, né? Porque ela deixa de sofrer aquela questão de encargos trabalhistas, no caso de uma demissão, e toda aquela questão de pagamentos dos benefícios ou de recolhimento de impostos, por exemplo, aí a gente tem INSS, FGTS, enfim, tudo isso aí que acaba encarecendo para o próprio colaborador, né? Aliás, para o empregador, né?
e desse salário, especificamente líquido, acaba reduzindo um pouco o valor para o colaborador, né? Então, os funcionários estão optando também por abrir o seu CNPJ e trabalhar como terceiro para melhorar a sua própria receita, né? Por mais que daqui a pouco eles optem por fazer esse recolhimento de INSS de forma particular, né? Então, para eles acaba se tornando um pouco melhor, né? E talvez André? Isso que tu está falando aí, viu, Lucas, explica justamente essas atividades maiores, né, de serviços profissionais, administrativos, complementares, né, e também no serviço de informação e comunicação, que pode refletir aí, né, nesse período que a gente percebe que as pessoas começam a entrar ou pensar nas férias, né, de repente, também aumenta aí a demanda por esse tipo de serviço. E a gente percebe também a questão que vem, até o Banco Central vem comentando bastante a respeito da própria inflação sobre os serviços, de fato, né? Que vem uma crescente aí já há um tempo, né? Então está se tornando um pouquinho mais, até eles dizem, resiliente a inflação, né, no setor de serviços. Então, daqui a pouco, até por esse próprio crescimento que está havendo no setor, né, os preços também estão acompanhando, então isso que está causando esse certo crescimento da inflação. Mas, André, vendas no varejo aí? Vamos lá. Só para fazer um link, né, com o que a gente tem falado esses dias, né, o desempenho do varejo positivo em 0,5% agora, divulgado pelo IBGE em setembro, assim como a venda de serviços, né, o aumento do serviço, que foi divulgado agora pelo Moisés, vai também na mesma direção disso que tu acabou de falar, né? E na ata do Copom, divulgada na segunda-feira, né? Segunda-feira, não, na quarta-feira, desculpa, na terça-feira, né? Ficou meio confuso agora se é segunda, terça ou quarta-feira, né? Mas no item 11 fala exatamente isso, né? O item 11 fala exatamente isso, da questão do mercado de trabalho aquecido, que tem impacto, e o Banco Central está fazendo a manutenção e olhando com carinho, né? Porque ele acaba pressionando os outros segmentos, mesmo que ele acabe puxando a alta do PIB, né? A gente está ali numa previsão de 2,9, 2,92, 3, 3,01, e agora está em 3,10% de aumento do PIB, projeção expectativa para 2024, né? Então, a subida dos juros tem uma relação com esse aquecimento do mercado de trabalho, e o mercado de trabalho está aquecido exatamente pelo desempenho do comércio e do serviço, né? Se a gente for olhar ali no site do IBGE, no item Agência IBGE Notícias, né, ele divulgou ali setembro, vendas no varejo variam 0,5%, ele vem enfatizando os seguintes itens, né? O primeiro que eu chamo a atenção, diz o seguinte: em setembro de 2024, o volume de vendas do comércio varejista avançou 0,5% na comparação com agosto, na série com ajuste sazonal. No mês anterior, havia tido variação negativa de 0,2%. A média móvel trimestral variou 0,3% no trimestre encerrado em setembro, né? Então, a gente vê um desempenho acumulado crescente ao longo de 2024, né? Então, o volume de vendas em 2024 tem um crescimento de 4,8%, né? A receita nominal para 2024 aumentou 8,5%, e o varejo ampliado, o volume de vendas aumentou 4,5%, e a receita nominal do varejo ampliado também aumentou 7,3%, que é um aumento substancial, né? Ele fala ainda que no comércio varejista ampliado, né, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de venda subiu 1,8%, está mais aquecido ainda, né, na série com ajuste sazonal, né? E ele diz que em 12 meses teve uma alta de 3,8%. Tá? Se a gente for olhar desmembrado por atividades ao longo do ano, a gente vê que o comércio varejista teve no ano um desempenho acumulado de 4,8%. O setor de combustível teve uma queda, a gente vê a queda da demanda por combustível e lubrificante, né? Isso já foi divulgado antes, de 2,4%, mas o hipermercado, supermercado, produto alimentício, bebida e fumo, um crescimento substancial, 5,1%, né? Supermercado e hipermercado apenas 5,8%, né? Móveis e eletrodomésticos com um desempenho positivo de 3,3% no ano, móveis 5,6% e eletrodomésticos 2,7%.
um aumento substancial, né, em artigos farmacêuticos, médico-ortodônticos e perfumaria de 14,7%. Aí vai uma notícia ruim, mas que não é novidade, né? Livros, jornais, revista e papelaria, uma queda de 7,7%. Né? Veículos e motos, parte e peças, um desempenho bastante forte de 13,3%. Material de construção, 4,2%. E atacado, produto alimentício, bebida e fumo, um desempenho já um pouco menor e queda de 6,7% no ano. Né? Então, a gente vê que, de maneira geral, né, mesmo que a gente olhe por setor, por atividade, a gente vê que o setor está aquecido e esse é um dos fatores que estão fazendo com que o mercado de trabalho esteja aquecido, o PIB esteja aquecido, só que existe, como diz o velho e bom Moisés, o descompasso entre demanda e oferta que está impactando lá na taxa de juros. Né? E lembrando, né, que esses dados aí são referentes ao próprio mês de setembro, tá, de 2024, mas agora sim, caminhando para o final do ano, também a gente já comentou aí essa semana passada, que a tendência é que as vendas no varejo também cresçam ainda mais, né, estimulados aí por festas de final de ano e presentes, Natal, enfim, tem toda aquela questão, né? Então, a expectativa é de que, além dos 0,5%, venha a crescer um pouquinho mais. Exato, exatamente. Isso aí. Já que tu tá falando aí, Lucas, nessa questão de períodos, né, diferentes, a gente vai ter uma informação interessante amanhã. Não sei se vocês viram no calendário econômico, que é a primeira prévia de inflação, de índice de inflação, que é o IGP-10. Então, esse dado, ele se refere ao mês de novembro, né? Então, a gente vai ter aí alguma demonstração de como que vai estar a inflação já agora, neste mês que a gente está. E a gente também vai ter uma outra informação amanhã do calendário econômico, que é o IBCBR, que se refere ao terceiro trimestre, né? Se bem que o IBCBR, ele faz a medição praticamente mensal, né? Diferente do PIB. Mas ele vai pegar ali esse período até o mês de setembro. Então, é considerado uma prévia do PIB, né? O IBCBR. Então, são duas informações bem interessantes que a gente vai ter amanhã, que pode, né, também dar aí mais informações, né, de como que está essa questão da inflação e da economia aí, e o que a gente pode esperar para o mês de novembro agora, e mais ainda a inflação para o final de setembro, até porque a gente tem a expectativa aí, né, de a inflação, será que vai ficar dentro daqueles 4,67 que está prevendo aí o Copom? Já estamos com a inflação em 4,72, né? Então, quer dizer, já ultrapassou e muito o teto da meta. Então, a expectativa é grande aí para a gente saber como é que está a inflação e também como é que está vindo o PIB aí. Lembrando que o Campos Neto vai ter que fazer uma cartinha justificando por que, mais uma vez, fugimos da meta, né? Essa é a regra. Muito bem. Era isso que tínhamos para hoje, pessoal. Yes. Valeu, abraço. Fechou. Um abraço para vocês, então, pessoal. Até o próximo episódio.